preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amados irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração e após esta oração estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 169. Queria pedir aqui a ajuda do pastor Elias fazer essa oração. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar? Bondoso Deus e Pai celestial, no santo nome de Jesus Cristo, Pai, nos reunimos aqui nessa casa de oração, Senhor, para glorificar, para bendizer, Senhor, para exaltar o Teu santo nome, testemunhar da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua majestade, Senhor. Pai Santo, nessa noite, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso culto, Pai, nós ofertamos a Ti, Senhor, como forma de adoração e de gratidão, Senhor Deus. Senhor, toda a glória, todo louvor Te pertence, Pai. E aqui viemos, Senhor Deus, com esse propósito, Deus, de glorificar e de bendizer o Teu santo nome. Receba, Senhor Deus, para a glória e para o louvor do Teu santo nome, Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Hino de número 169. Meia.
Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, eu vos convido para que fiquem de pé. Nós vamos fazer uma oração. Nesta oração, apresentar os pedidos a todos aqueles que necessitam de uma vitória, todos aqueles que precisam de uma cura, que se encontram enfermos, e sabendo que o nosso Deus, Ele continua operando milagres. Quantos estão aqui e creem que o nosso Deus, Ele pode realizar um milagre nesta noite? Amém. Nós vamos orar e logo após essa oração, nós estaremos ouvindo o pastor Caramuru aqui trazendo um ensinamento para nossas vidas. Oremos com fé. Amado e querido Deus, aqui estamos na Tua presença. Ó Deus, queremos render a Ti o nosso louvor. Ó Deus, a gratidão por mais um dia de vida que Tu nos concede, Pai. Também pelas vitórias que Tu irás, ó Deus, derramar sobre a Tua igreja, sobre as famílias que aqui, Santo Deus, estão representadas e reunidas, Pai. Nós pedimos a Ti, Pai querido, que alcance aqueles irmãos que se encontram enfermos e necessitam de uma cura física. Abre portas de emprego, Pai. Dá vitória à Tua igreja nesta noite. Deus querido e eterno, faz prodígios e milagres no nosso meio. Cremos que Tu és um Deus todo-poderoso, exaltado estás no céu, assentado no alto e sublime trono. Agora Te pedimos, ó Pai, usa o Teu servo, que estará, Pai Santo, trazendo o ensinamento da Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, usa ele como sempre Tu tens usado, Pai. Ó Deus, derrama da Tua paz, do Teu amor, é o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Assim de pé como estamos, recebamos pastor Caramuru. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Saudamos também os nossos irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais. É um motivo de alegria estarmos mais uma vez com os irmãos para juntos continuarmos o estudo da nossa declaração de fé. Este trimestre, os irmãos estudando a declaração de fé. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10 sobre a salvação. É muito assunto hoje e não é para menos, porque a mensagem pentecostal todos nós conhecemos, que os nossos missionários pioneiros diziam: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Então a primeira parte da mensagem é Jesus salva, e é exatamente o nosso assunto de hoje. Nós vamos começar alguns slides antes, no item 5 do nosso Cremos. E é um assunto, como eu disse para os irmãos, não é só o capítulo 10, né? Mas no item 5, esse é o 6, o anterior, isso. Pode mais dois slides antes. Isso. No item 5, nós temos o seguinte: cremos na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Então, os irmãos estudaram no domingo sobre o pecado, que é o capítulo 9 da nossa declaração de fé. Então, nós vimos que o homem tem uma natureza pecaminosa. Nós cremos que o ser humano é pecador, é inclinado ao pecado. É o que nós vemos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o capítulo passado, que foi o capítulo do pecado, está ligado ao capítulo da salvação. Se nós não crermos que o homem é pecaminoso, é pecador, nós não podemos crer na salvação. Por que o homem tem a natureza pecaminosa? Porque ele não tem condições de se salvar, é que precisa haver a salvação. Então, hoje em dia, no mundo aí fora, a ideia é contrária a isso. A
filosofia que existe no mundo hoje é de que o homem é bom. O homem é bom. O Jean-Jacques Rousseau, aquele filósofo francês, ele dizia que os homens nascem bons e livres, e é a sociedade que os corrompe. Então é uma ideia que está aí hoje em voga. Quando a gente vê, por exemplo, essas discussões sobre criminalidade, não, porque o bandido não tem culpa, a sociedade que é culpada, é a desigualdade social, é a pobreza, é todo esse discurso antibíblico, mas a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória, ou destituídos estão da glória de Deus. E a nossa crença é que o homem pecou e somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Então, além de nós crermos que o homem é pecador, nós cremos que só há uma forma do homem ser salvo. É através do arrependimento e da fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo. Romanos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E ainda em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, só Jesus salva. A salvação é só em Jesus. Para o homem se libertar desta natureza pecaminosa, para o homem ter os seus pecados apagados, perdoados, ele precisa se arrepender dos seus pecados, ele precisa crer em Jesus, e aí ele alcança a salvação. Só quem crer em Jesus será salvo. Também é outra ideia que no mundo aí fora a filosofia é outra. Vocês já devem ter ouvido aquela história: todos os caminhos levam a Deus. E é uma história que tem, inclusive, seduzido alguns que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, que se dizem crentes. Recentemente, a própria Igreja Romana, o atual chefe da Igreja Romana, assinou uma declaração com um grande líder muçulmano, que nas entrelinhas diz exatamente isso: que todos os caminhos levam a Deus. É o que defende o Parlamento das Religiões da Organização das Nações Unidas, que buscam consenso entre as religiões. Então, essa é uma das filosofias, das ideologias principais do chamado espírito do anticristo. E nós estamos partindo para isso. Essa história de ecumenismo, diálogo interreligioso, é para dizer que todos serão salvos, que Deus ama a todos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Então o homem, ele só alcança a salvação, primeiro, se ele se arrepender dos seus pecados. É por isso que Jesus disse lá em João, capítulo 16, versículo
8 e 9. E quando ele vier, esse ele é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então, o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é convencer do pecado. Ou seja, se eu não me considerar um pecador que precisa de perdão, eu jamais serei salvo. A mensagem da salvação é a mensagem do arrependimento dos pecados. Era isso que Jesus pregava. Marcos, o Evangelho é isso. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não há como pregarmos o Evangelho sem falar em arrependimento, sem falar que as pessoas são pecadoras, precisam se arrepender. Sem arrependimento não tem salvação. E infelizmente hoje há pessoas que dizem: não falem de pecado. Falar de pecado afugenta o povo. Falar de pecado, você não vai ter seguidores. Mas se eu não falar de pecado, eu não posso falar de arrependimento. E sem arrependimento não tem pregação do Evangelho. Então, primeira coisa que a gente aprende: só o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo. Eu preciso crer, preciso entender que eu sou pecador e que a única forma de eu alcançar a salvação é pela fé. Então a gente já aprende aqui que a salvação é pela fé. Eu preciso crer que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos meus pecados. É o que você encontra lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu preciso confessar que eu sou pecador, confessar os meus pecados com a boca. Mas eu preciso crer com o coração de que Jesus morreu por causa dos meus pecados. E que Ele pagou o preço dos meus pecados. E que Deus ressuscitou Jesus, provando que aceitou o sacrifício de Jesus. É assim que eu sou salvo. A salvação só vem para aqueles que creem que Jesus morreu no meu lugar para pagar o preço dos meus pecados. É isso que quer dizer, voltando lá no item 5, obra expiatória. Expiação é isso, é o pagamento do preço. Jesus derramou o seu sangue para nos comprar, para pagar o preço dos nossos pecados. Então eu tenho que crer que Jesus morreu por causa dos meus pecados e pagou o preço dos meus pecados, e só assim é que eu alcanço a salvação. Então eu tenho que crer que Jesus morreu por causa dos meus pecados. Morreu no meu lugar. Era eu que deveria morrer pelos meus pecados, mas Ele morreu
por mim. Essa é a fé que nós devemos ter. Então, quando alguém diz que Jesus não morreu, como os muçulmanos, eles negam que Jesus tenha morrido, foi um sósia que puseram na cruz, eles dizem, então eles não têm salvação. Não é possível ter salvação, porque eles nem creem que Jesus morreu. Mas não basta crer que Jesus morreu. Você precisa crer que Jesus morreu no meu lugar, no lugar da humanidade, para satisfazer a justiça de Deus. E que Ele comprou, porque Ele pagou o preço. Quando Jesus estava na cruz, Ele disse, está consumado. No grego está escrito, está quitado, está pago. Foi isso que Jesus disse. Jesus declarou na cruz que estava pagando o preço dos nossos pecados. E um preço inigualável, porque não havia como alguém comprar a sua salvação. Não havia. O preço era muito alto. Se nós olharmos lá, o salmista, ele diz que todos os recursos do homem não poderiam comprar uma alma. Então, por isso que nós temos um hino da harpa que diz assim, não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com sangue vertido na cruz. Então, o preço do sangue de Jesus é um preço fabuloso, né? Quem disse isso é Pedro. Vamos lá, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Tem um hino por aí que andam cantando, que diz assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. É porque não leu a Bíblia. Na hora que você lê a Bíblia, você descobre. O preço foi o sangue de Jesus. Nós cantamos agora aqui um hino que fala disso. Então, o homem é pecador, precisa de salvação. A salvação só vem em Jesus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e crer que Jesus morreu e me comprou, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Aí nós vamos para o item 6 do nosso cremos, que diz o seguinte, cremos na necessidade, pode passar essa, mais outra, ou próximo. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino de Deus. Então, quando eu tenho que me arrepender e crer em Jesus. Como é que eu me arrependo para crer em Jesus? Para crer em Jesus, eu preciso ouvir o Evangelho. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, é dito assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu preciso crer. Para crer, eu preciso ouvir o Evangelho. É por isso que a igreja está aqui, para pregar o Evangelho, para dizer que Jesus salva, para falar para que o povo que ele precisa se arrepender. E quando a igreja prega, o Espírito Santo convence o pecador do pecado
da justiça e do juízo. É aí que nós vemos que a salvação, irmãos, ela é um processo. E a gente não vai entender a salvação se a gente não tiver a consciência de que a salvação é um processo. O que é um processo? É uma sequência de atos. Processo é uma sequência de atos. A salvação, ela começa lá na eternidade. Ela começa quando Deus resolve salvar o homem. E quando é que Deus resolveu salvar o homem? Resolveu salvar o homem antes da fundação do mundo. Se você abrir a Bíblia lá em Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus, antes que o mundo fosse criado, como Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele já sabia que Ele ia criar o mundo, que no mundo Ele iria criar o homem e que o homem iria pecar. Ele já sabia. Mas Ele queria salvar o homem. Então, antes mesmo do homem ser criado, Deus já sabia que ele ia pecar e Deus quis salvar o homem. E já providenciou um Salvador. Veja que o texto diz: nos elegeu nele. Nele em quem? Em Cristo. Então, Deus, antes da fundação do mundo, Ele já escolheu salvar o homem e já escolheu um Salvador, que era Jesus. Então, Ele escolheu salvar o homem e escolheu o Salvador. Ao escolher salvar o homem, nós temos aí a eleição. E vejam bem, esta eleição não é uma eleição de pessoas específicas, como ensina a doutrina calvinista, que anda entrando na igreja, a Assembleia de Deus, que não tem nada aqui. Aqui está escrito: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus. Não está dizendo cremos na necessidade do novo nascimento para alguns. Não. Assembleia de Deus, movimento pentecostal, não tem nada a ver com João Calvino, nem com os seus seguidores. Então, quem gosta de calvinismo, de Calvino, vá para outro canto. Não é aqui o seu lugar. Então, aqui está escrito: Deus nos escolheu. Ele escolheu salvar o homem e não escolheu salvar os anjos. Nós vimos semana passada, quando a gente estudou o capítulo 8, que os anjos foram criados com livre-arbítrio e tiveram a oportunidade única, porque estão na dimensão eterna, de escolherem servir ou não a Deus, obedecer ou não a Deus. Deus não quis salvar os anjos que pecaram, mas Ele quis salvar os homens que pecaram. Quando o diabo se rebelou contra Deus e os anjos que o seguiram, a Bíblia diz que ele pegou alguns deles e os aprisionou até aquele dia. Está lá em Judas, a gente viu semana passada. Mas quando Caim pecou ao oferecer o sacrifício que Deus não aceitou, Deus falou com Caim e disse: se você fizer bem, não haverá aceitação para ti. Para o diabo e para os seus anjos, nenhuma palavra de convencimento. Para Caim, que é do maligno, mas Deus lhe deu a oportunidade de salvação. Aliás, uma não, se a gente for ver,
Dá até 4 oportunidades aí. Então, Deus quer salvar o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, versículo 4. Eu vou ler o 3 para a gente seguir o contexto. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou aí na Almeida Corrigida, fiel, sejam salvos. É a mesma coisa, se salvem ou sejam salvos. Então Deus quer que os homens sejam salvos. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele dá oportunidade de salvação a todos. A primeira palavra de salvação do conhecimento na consciência de Caim, que a Bíblia diz que é do maligno, mas Deus lhe deu a oportunidade para ser salvo. Ele não aproveitou, mas Deus lhe deu a oportunidade. Deus quer que todos os homens sejam salvos, porque Ele escolheu os homens para serem salvos. Essa é a eleição, essa é a escolha. A salvação tem origem em Deus. E a eleição, que é o primeiro ato, é a deliberação divina para que os homens sejam salvos. Ele escolheu os homens para serem salvos. Segundo, mas ele não escolheu só os homens. Ele escolheu também, ele já não escolheu os homens, ele também escolheu quem seria o Salvador. Nos elegeu nele. E diz o texto lá em Efésios, agora no capítulo 1, versículo 4. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aliás, eu falei 1 e 4, é 1 e 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí vem a predestinação. O que quer dizer predestinação? É um destino prévio. Predestinar não quer dizer que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para se perderem. Não. Quando a Bíblia diz que Ele nos predestinou, é que Ele estabeleceu 2 destinos, 2 caminhos. É Jesus quem diz isso. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Existem 2 caminhos, 2 destinos, já previamente fixados por Deus. O caminho da perdição e o caminho da vida eterna, que é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho é Jesus. Ele nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo. Existem 2 caminhos. E veja que Jesus não disse: eu ponho uns poucos na porta estreita e eu ponho outros na porta larga. Não é isso que está escrito. O que está escrito é Jesus dizendo: entrai pela porta estreita. Não são muitos que entram, mas entrai. Eu quero que vocês entrem. Agora, quem entra é eu e você. Nós é que escolhemos sermos salvos ou não. Se crermos em Jesus, crermos que Deus o ressuscitou dos mortos no coração, confessarmos com a nossa boca os nossos pecados, nós estamos entrando pela porta estreita.
alcançamos a salvação. Quem escolhe Jesus, quem entra pela porta estreita, chega à vida eterna. Está predestinado a chegar. Eu me lembro, quando eu falo disso, eu me lembro de uma amiga que eu tinha no Banco do Brasil, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, e num feriado prolongado, a gente terminou o feriado prolongado, nós fomos trabalhar. E essa minha amiga chegou assim, faltando 2 horas para acabar o expediente. Aí o chefe chegou para ela, deu-lhe uma bronca. Você veio no feriado prolongado, ainda chega essa hora? Aí ela falou assim, não, veja bem, é que eu fui numa cidade aí, lá no interior. Aí depois, quando eu estava chegando, tinha 2 caminhos. E tinha uma placa assim, Promissão, e a outra para São Paulo. Eu entrei na que ia para Promissão. Eu só sabe que eu errei o caminho, porque eu cheguei lá em Promissão em vez de... É lógico, se ela pegou o caminho para Promissão, ela só podia ir para Promissão. Quem pega o caminho da vida, que é Jesus, só tem um destino. É o céu. É o céu. É a vida eterna. Aliás, eu gostei muito da nossa declaração de fé, nesse capítulo 10, que ela fala o seguinte, lá na página 112, o céu é o trono de Deus, mas também é a pátria de todos os salvos. Então, o céu é o trono de Deus, mas também é para onde nós estamos indo. Aí eu me lembro o saudoso irmão Manuel Clóvis Machado, que era o diácono mais antigo do Belém, e era meu companheiro de caminhada. Ele tinha 93 anos e fazia caminhada comigo, e eu não aguentava o pique dele. E ele dizia para mim, Caramuru, faz 70 anos que eu sou crente. E eu aceitei Jesus para ir para o céu. Então eu não posso vacilar, porque não eu jogo fora os meus 70 anos e ainda não vou para o céu. Então, meu negócio é ir para o céu. Então, irmãos, aqui nós vamos entender a predestinação. A predestinação existe. Não vão dizer por aí, não existe predestinação, existe, a Bíblia diz. E nos predestinou. Mas a predestinação é condicional. Ou seja, se você entrar pela porta estreita, você chega ao céu. Se você entrar pela porta larga, você se perde. Então a predestinação é condicional, ou seja, depende da decisão que você tomar. Deus sabe se eu vou ser salvo ou não. Lógico que Ele sabe todas as coisas. Mas isso não quer dizer que Ele determinou que eu me perca ou que eu me salve. Isso não é verdade. Ele sabe qual a decisão que eu tomarei, mas Ele me deu a liberdade de tomar esta decisão. Ele me deu a liberdade. Deuteronômio 30, exatamente. Deuteronômio 30, escolher a vida e viver. Então são 2 caminhos. A predestinação. Quem escolher Jesus, quem entrar por Jesus, chegará ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não entrar por Jesus, não chega ao Pai. Pronto. Isso que é a predestinação. Então eu tenho a eleição e a predestinação. E antes da fundação do mundo, Deus já escolheu salvar o homem e escolheu o Salvador. Agora, isso tudo estava na mente de Deus. Ninguém sabia, nem o diabo. Mas o dia que o homem pecou, aí nós temos o chamamento à salvação, a chamada à vocação, ou vocação. Quando o homem pecou, Deus revela o plano. Deus é o primeiro a pregar o Evangelho. Gênesis 3 e 15. Gênesis 3 e 15.
o chamado proto-evangelho, ou seja, primeira pregação do evangelho, foi o próprio Deus. Quem pregou para quem? Para o diabo. Ele disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aí Deus revela ao diabo: diabo, você pensou que o homem caiu e ganhou? Não ganhou, não. Eu não quis salvar você, mas eu vou querer salvar o diabo, o homem. E vai ter a semente da mulher, vai nascer alguém da mulher que vai esmagar a sua cabeça, que vai vencer você e vai restaurar o homem, vai restaurar a amizade entre mim e o homem, vai tirar o pecado que agora faz divisão entre mim e o homem. Haverá um Salvador. Então Deus avisa, anuncia, e é isso que a igreja faz hoje. Ela prega o evangelho, anuncia a salvação. Ela anuncia a salvação, porque o anúncio faz parte da salvação. Então nós temos a eleição, a predestinação e a vocação, o chamado para o arrependimento. Aí quando nós pregamos, eu já disse, nós ativamos a fé, porque nós pregamos: arrependei-vos e crede no Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é ativada quando nós recebemos a palavra. Aí nós nascemos de novo. Aí vem um novo nascimento. Se eu ouço a palavra, creio na palavra, eu me arrependo dos pecados, e aí eu nasço de novo. Por quê? Porque aí eu sou perdoado. É o item 7 da nossa declaração de fé. Cremos no perdão dos pecados. Cremos no perdão dos pecados. Quando eu creio, o que a gente deu aqui? Quando a gente arrependemos e convertemos para que sejam apagados os nossos pecados. Então, quando nós cremos, então nós cremos realmente: eu sou um pecador. Aí eu confesso, me arrependo, aí eu sou perdoado. Quando eu sou perdoado, meu pecado é apagado, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Foi o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu creio em Jesus, peço perdão dos meus pecados, confesso os meus pecados, me arrependo, aí eu sou perdoado. Os meus pecados são perdoados. E aí eu nasço de novo. Aí vem um novo nascimento. E aí a gente volta para o item 6. E o que está escrito? Nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus. Então veja bem, eu nasci de novo por quê? Porque eu merecia? Não. Porque eu sou bonzinho? Não. É porque Deus quer me salvar. Então Ele me favorece. Ele me, sem eu merecer, e aí que a graça é o favor não merecido, Ele me perdoa, porque Jesus já pagou o preço dos meus pecados. Então, porque eu creio em Jesus, e porque a palavra de Deus e o Espírito Santo atuaram em mim. É o que Jesus fala para Nicodemos, lá no capítulo mais conhecido da Bíblia, o capítulo 3 de João, versículo 3, Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nascer de novo
Por quê? Porque eu estava morto, eu estava separado de Deus, por causa do pecado. Morte na Bíblia é separação. Agora que eu me arrependi, confessei meu pecado, criei em Jesus, o sangue de Jesus me perdoa todo pecado. Meu pecado é apagado. Aí não tem mais separação. Eu me uno novamente com Deus. Então eu nasci de novo. E eu nasci de novo por quê? Porque eu criei na palavra. A palavra me fez nascer de novo, me gerou de novo. É o que você vê lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Jesus ensina isso para nós na parábola do semeador. Quando ele conta a parábola do semeador, que ele mesmo interpreta, o que ele diz? Que o semeador saiu a semear. E a semente é a palavra de Deus. Então aí se fala da pregação da palavra. Uma semente caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. E Jesus explica o que é isso. É a palavra que não é recebida. Aquela pessoa que ouve o Evangelho e não crê. Aí as aves vêm e comem a semente. O que Jesus diz? É um maligno que leva embora a palavra. Então a pessoa, ela ouve a palavra, ela não crê, e o diabo já imediatamente retira isso. Tira isso da mente dela, tira isso, porque a distrai com alguma coisa para que ela não pense mais nisso. Então aí não houve a fé, não houve arrependimento. Não houve o poder atuante da palavra de Deus. Depois tem os outros 3 terrenos. Nesses 3 terrenos, a semente é acolhida e ela germina. Então aí há novo nascimento. Houve ali aquele que nasceu nos pedregais. Ela nasceu. Quer dizer, a pessoa alcançou a salvação, mas não perseverou. A semente nasce, mas morre. Por quê? Porque não tinha terra suficiente. Aí fala o quê? Que a palavra foi acolhida, mas depois não houve continuidade da palavra. Não houve o aprofundamento na palavra. A continuidade, a perseverança na palavra. Aí morre. Porque a Bíblia diz que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. A penha é a pedra. Se você colocar, estudar a palavra, se aprofundar na palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra, permanecer na palavra, você não vai ter pedregal. A palavra vai quebrando a pedra, vai transformando a pedra em terra boa, e você vai continuar na salvação, continuar indo para o céu, perseverar até o fim. Depois eu tenho a terra, a semente que cai nos espinhais. Lá também a semente é acolhida, germina, eu também tenho um novo nascimento. E ela até cresce, mas depois é sufocada pelos espinhos. Jesus diz o quê? Que é aquela pessoa que crê, é salva, se aprofunda na palavra, mas as coisas desta vida, a sedução das riquezas, as coisas deste mundo, acabam ocupando o lugar das coisas de Deus. E aí então ele morre. Por quê? Porque aí já não tem o poder atuante do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas a pessoa vai deixando de que o Espírito Santo atue nela. E ela já acha que pecar não tem problema.
ela já não dá mais valor à santidade, ela já não quer seguir o exemplo de Cristo, e ela já até não crê que o diabo foi condenado. Então, ela morre. Mas tem o quarto terreno. O quarto terreno, a semente é acolhida, germina, cresce e frutifica, porque está na terra boa. É aquele que se deixa dominar pelo Espírito e pela palavra, que obedece a palavra, que deixa que o Espírito Santo atue. E em razão disso, ele chega até o fim. Ele produz o fruto do Espírito, que é uma demonstração da salvação. E sempre cresce na palavra, se santifica na palavra, e por isso será aceito no reino dos céus. Então aqui nós temos a eleição, a predestinação, a chamada, a fé, o arrependimento, o perdão dos pecados. E aqui nós temos, com o perdão, a justificação. Como nós lemos, os pecados são apagados. Ou seja, eu passo a ter ficha limpa no céu. Vocês sabem que tem aquela lei da ficha limpa, né? O cidadão que tem condenação, ele não pode ser candidato. Tem um certo cidadão aí que não pode mais ser candidato, que está doido para ser candidato. Ontem mesmo, pelo jeito, ele já conseguiu mais um passo para conseguir voltar. Precisou 2 ministros do Supremo sumiram do julgamento, mas essas coisas só aqui acontecem. Mas porque a ficha é suja, então tem que limpar a ficha. Tem a capivara. Hoje mesmo eu fui fazer uma audiência lá e fui atrás da ficha do cidadão. Aí eu pensei que tinha um processo, já tinha 3. Não é? Então, tá lá, tá tudo marcadinho ali. É a nossa capivara no céu. Lá tem uma capivara, todo mundo tem uma capivara lá. Mas quando você aceita Jesus, tudo isso é limpo, tudo isso é apagado. Você agora no céu é ficha limpa. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê a justiça de Cristo em você. Você é justificado. É o que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Você é tornado justo. Por isso, irmãos, não existe essa história de maldição hereditária. Tem gente que diz aí, não, você já foi perdoado dos seus pecados, tal, mas eu, por exemplo, que sou descendente de negros, africanos, então alguém vai dizer para mim, o seu tataravô era feiticeiro lá na África, então você tem que quebrar as maldições dele. Não, Jesus já quebrou as maldições, se fazendo maldição por nós no madeiro, na cruz do Calvário. Você não tem que quebrar maldição nenhuma. Você creu em Jesus, você é justificado pela fé. Você não precisa fazer penitência, você não precisa fazer boas obras para alcançar a justificação. Você é justificado pela fé. A hora que você crê em Jesus, se converte, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então a justificação, você fica ficha limpa no céu. Você é tornado justo. Mas além de você ter nascido de novo, ter sido regenerado, ser gerado de novo, ser justificado, você também é adotado filho de Deus. Veja bem, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você é um bebê. Quem nasce é bebê. Mas não é um bebê abandonado aí na esquina. Não. Quando você nasce de novo, Deus te adota como filho. É o que a gente leu em Efésios.
Nós somos predestinados para filhos por adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus. Agora você é filho de Deus. Só é filho de Deus quem crê em Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja que todos nós somos criados por Deus. Então nós somos criaturas de Deus. Nesse sentido, por criação, Deus também é Pai. E nesse sentido, a gente poderia dizer que todos os homens são filhos, porque foram criados por Deus. Mas a expressão técnica, a expressão bíblica, ele chama filho de Deus só os que creem em Jesus. Então não é todo mundo que é filho de Deus, é só os que creem em Jesus, porque nós fomos adotados. Nós não temos a mesma natureza de Deus. Jesus não. Jesus é filho de Deus por natureza. Ele é Deus. Nós já estudamos aqui. Agora, nós somos filhos por adoção. É por isso que nós somos irmãos. Tem uma turminha aí que quando você fala assim, irmão fulano, ele diz assim, irmão não, pastor. Cuidado com essa turma, viu? Muito cuidado. Eu lembro uma vez, eu estava lá no setor 22, Itaquaquecetuba, no fechamento do trimestre. E aí o superintendente da escola dominical estava apresentando as pessoas que estavam visitando. Também estamos visitando o irmão fulano. O cidadão levantou do púlpito, irmão não, pastor. Mas o superintendente foi de uma sabedoria assim. Ele falou assim, desculpe pastor, é que eu pensei que o senhor fosse crente. E continuou as apresentações. Né? E é verdade, porque você abre lá Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando a gente chama alguém de irmão, não está dizendo que é meu irmão só. Em primeiro lugar, ele é irmão de Jesus. Porque Jesus é o irmão mais velho. Nós agora vamos ter a semelhança de Cristo. É por isso que nós somos cristãos. O que quer dizer cristão? É um pequeno Cristo. É parecido com Cristo. Porque agora que nós tivemos os nossos pecados tirados, nós entramos em comunhão com o Espírito Santo, agora nós vamos ser parecidos com Jesus. Semelhantes a Jesus. É o que diz aqui, vamos ser conformes à imagem. Vocês sabem que irmãos são parecidos. Eu me lembro, não faz muito tempo, a minha irmã é médica, e ela estava atendendo uma pessoa lá no hospital que ela trabalha, e a pessoa ficava olhando para a minha irmã, e a minha irmã ali fazendo as perguntas, tal, receitou lá o que tinha que fazer. Aí no final, o senhor tem mais alguma dúvida? Aí a pessoa falou assim, tenho sim, só mais uma. Pois não, o que o senhor quer saber? A senhora conhece o irmão Caramuru? Aí ela falou assim, é meu irmão. Eu logo vi. O senhor só tem um jeitinho dele e tal. E por quê? Nós somos irmãos, somos parecidos. Então, nós vamos ficar parecidos com Jesus. Então, queira ser irmão, sim, viu? Quem não for irmão não vai para o céu. Porque quem não é parecido com Jesus não vai chegar lá. Então, nós somos adotados. Mas além de adotados como filhos, nós também somos santificados.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está dizendo aqui que todos aqueles que invocam o nome de Jesus, ou seja, que glorificam a Deus, que pedem a presença de Deus, que buscam a Deus, que buscam a Cristo, que creram em Cristo, foram salvos, eles são santificados, são tornados santos. Assim como nós somos tornados justos, nós também somos tornados santos. O que é ser santo? É ser separado do pecado. Salmo de número 40. Salmo de número 40. Versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Foi isso que Jesus nos fez. Ele nos tirou do pecado, do lamaçal do pecado, e nos separou do pecado. Nos tirou do lamaçal do pecado e firmou os nossos passos sobre a rocha, que é Cristo. Nos separou do pecado. Ser santo é ser separado do pecado. Nós fomos separados do pecado. Veja que o salmista diz: tirou-me de um lago. Eu não tinha condições de por mim mesmo sair do pecado. Mas quando eu creio em Jesus, Ele me livrou do pecado. É por isso que Jesus diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Ele nos livrou do pecado, nos separou do pecado e firmou os nossos passos. Isso é a santificação. Só que Ele firma o passo, mas quem anda é você. Ele não anda por você. É o que nós vemos lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele firma o nosso passo, mas quem vai andar somos nós. E se nós andarmos segundo o Espírito, nós vamos dar cada dia um passo em direção a Deus. E cada passo que eu dou em direção a Deus, eu fico mais longe do pecado. Porque Deus é santo. Então eu tenho que... A santificação, em primeiro lugar, é o que os teólogos chamam de santificação posicional. Ele nos coloca na posição de santos, nos separa do pecado. Mas depois, nós temos que continuar separados do pecado. Essa é a chamada santificação progressiva. Cada dia eu tenho que estar mais próximo de Deus e mais longe do pecado. É o que a Bíblia nos aconselha. O último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, no capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja
santificado ainda. Essa é a santificação progressiva. A cada dia eu tenho que me santificar ainda. E é por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu tenho que seguir a santificação, se me santificar ainda, até o dia que eu for ver o Senhor. Se eu parar de me santificar, eu não verei o Senhor. Cuidado, que o diabo ele procura convencer você que esse versículo está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, a não ser você, verá o Senhor. Não tem esse a não ser você. Mas ele procura convencer você: não, pode fazer isso, não vai dar problema. Pode, não tem problema, você vai se arrepender. Não, Deus entende. A Bíblia diz: ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então ele nos tirou do pecado e a santificação posicional. Nós temos que nos manter separados do pecado. Veja que a eleição, a predestinação, o chamamento, a fé, vem de Deus. O arrependimento é meu. O perdão, a justificação, a regeneração, a adoção e a santificação posicional vem de Deus. Agora, a santificação progressiva é uma cooperação minha e de Deus. A santificação progressiva, ela vai se desenvolvendo graças a mim e a Deus. Por quê? Porque Deus cria meios de santificação. Quais foram os meios que Deus criou para eu me santificar? Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Jesus, orando por nós, disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu já falei aqui do poder atuante da palavra. A palavra, ela nos gera de novo e ela nos mantém em santificação. É por isso que o diabo não gosta que tenha palavra no culto. Ele prefere o louvorzão. Porque a palavra, quando ela ocupa a maior parte do culto, a palavra ela traz salvação para os incrédulos, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E traz santificação para os crentes. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E o diabo não quer nem salvação de almas e nem santificação dos crentes. Mas além da palavra de Deus, nós temos a oração. A Bíblia diz que pela oração toda criatura de Deus é santificada, pela palavra e pela oração. A oração nos santifica. É por isso que ele também não quer que você ore. É por isso que ele toma o seu tempo de oração. Porque a oração nos santifica. Mas além da oração e da palavra, tem o jejum. O jejum que reforça a oração também nos santifica. É por isso que o diabo não quer que você jejue também. Mas além da oração, do jejum e da palavra, nós temos o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus aperfeiçoa a santificação.
Por isso que ele também não quer que você seja respeitoso com as coisas de Deus, reverente com as coisas de Deus, que você se comporte no culto. Ele quer bagunça, confusão, stand-up gospel, essas coisas assim. E por fim, nós temos a participação digna na ceia do Senhor. A Bíblia diz que quando eu participo indignamente da ceia, por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ou seja, quando eu participo dignamente da ceia do Senhor, eu me fortaleço, eu tenho saúde espiritual, ganho vigor espiritual, saúde espiritual e vida espiritual. Mas a salvação não para, porque está aqui, seja santificado ainda. Até quando? Até a glorificação. Romanos, vamos voltar lá em Romanos, capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A salvação, ela só termina com a glorificação. No dia do arrebatamento da igreja, quem morreu em Cristo ressuscitará em corpo glorioso. E quem estiver vivo será transformado em corpo glorioso. E aí todos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aí termina o processo da salvação com a glorificação. É o que João fala lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então o processo da salvação precisa ainda da manifestação de Jesus para a igreja, quando então seremos glorificados. É por isso que alguns estudiosos da Bíblia dizem que a santificação posicional é a santificação passada. A santificação progressiva, e sejam santificados ainda, é a santificação presente. E a glorificação é a santificação futura. No dia que Jesus voltar, quando você for arrebatado, aí se completou o processo da salvação. Aí eu vou estar lá e vou falar para você. Agora você pode falar, uma vez salvo, salvo para sempre. Só na glorificação. Até lá, seja santificado ainda, porque você pode perder a salvação. Essa história que eu já estou garantido, que Deus já me escolheu, é a armadilha do diabo. Não existe isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem falou isso foi o Salvador. Esse é o processo da salvação. Essa é a nossa fé. Amém? Amém. Meus irmãos, boa é esta palavra, né? A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, eu quero convidar os irmãos para servir ao Senhor com seus dízimos e oferta, né? A Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. E eu quero agora convidá-los, todos nós, a louvarmos o Senhor com o hino de número 186 da nossa harpa, enquanto nós vamos contribuir. Creio que o Senhor, Ele há de suprir a necessidade daqueles que não têm,
e a todos nós que temos a entregar ao Senhor aquilo que lhe pertence, o façamos. Pai querido, nós estamos na Tua presença, nós Te louvamos nesta oportunidade em que nós vamos deixar da Tua casa aquilo que já lhe pertence. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha multiplicar sobre a vida dos Teus filhos as rendas, Senhor, também as bênçãos estendidas, dando a eles prosperidade, dignidade para andarem de cabeça erguida aqui nesta terra. Também, Senhor, atende aqueles que não têm, abrindo portas e soluções para todos os Seus filhos. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor, hino de número 186 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus, quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu farei me priorizar no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta missa, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Continuemos nesta expectativa, de recebermos do Senhor a coroa que Ele tem preparado para nós. Meus irmãos, os nossos trabalhos seguem normalmente durante esta semana. Amanhã pela manhã nós temos consagração com as irmãs, estamos ainda fazendo online. Na parte da noite temos aqui à noite o culto de milagres e libertação. O pastor Denis está na direção deste culto. Também será transmitido online, mas também ocorre presencialmente. Sexta-feira nós temos aqui o culto de casal. Pastor Elias, pastor Márcio estão na direção do culto. Mas também teremos nesta oportunidade pastor Luiz Wagner, sua esposa Nomeire, estarão aqui se despedindo do setor, tendo em vista que agora estão sob a responsabilidade deles, o setor do Itapema, Então todos nós estaremos aqui cultuando ao Senhor e também agradecendo a Deus pela vida deste casal que por tantos anos cooperou aqui
no setor de Vila Carrão. Sábado, irmãos, às 3 horas da tarde, nós temos uma live das nossas crianças no Facebook ADB Carrão Kids, mas é um dia especial porque é o dia da ceia do Senhor. E nós vamos aqui, uma pequena adequação, fazer o seguinte: a partir de sexta-feira está à disposição de todos os dirigentes, e eu preciso, que como mensalmente o fazem, eles me enviam aqui a quantidade de kits de ceia que eles necessitam para entregar aos irmãos que não podem comparecer aqui presencialmente e também não podem retirar o kit no sistema drive-thru, não é? Então, os irmãos que estão impedidos de estarem aqui conosco, não posso estar, pastor, porque não tem como ir buscar e não posso estar presencialmente. Devem falar com seus dirigentes, os irmãos aqui da sede devem falar com a irmã Idinês, passar os seus nomes, porque sexta-feira os dirigentes e os irmãos pegarão esses kits, vão entregá-los durante o sábado, e aí está a pequena modificação, porque antes a gente entregava depois, vamos entregar antes, sendo que aí no sábado também, os irmãos que podem estar aqui com seus carros, entre as 2 horas da tarde e as 4 horas, vão retirar o seu kit. Pastor, eu não posso ir presencial, mas eu posso ir no drive. Então ele vai no drive-thru, retira o kit da ceia, de tal forma que quando der 6 horas, nós vamos começar o culto aqui presencial e online, com todos os irmãos que podem estar conosco, nós vamos estar aqui presencialmente, os irmãos que não podem, ou seja, aqueles que receberam o kit do dirigente ou vieram retirar via drive-thru, estarão conosco dentro da sua casa em culto de Santa Ceia, e vamos juntos celebrar a ceia do Senhor, num só momento, E acredito que chegamos numa fórmula que vai permanecer enquanto tivermos essa situação de restrição em relação à pandemia. Então, sábado a ceia, ela é universal. Irmãos aqui, irmãos em casa, mas todos juntos celebrando. A ministração só haverá uma ministração. Agora, pastor, há exceções? Lógico que há exceções. Vamos imaginar que o irmão de uma certa idade não tem acesso às redes sociais, Ele também não pode estar aqui presencialmente exatamente por causa da idade, e ele também não pode vir retirar. Então, quando o pastor for entregar a ele, vai dizer: olha, pastor, eu não tenho como assistir, participar da ceia online. E o que nós vamos fazer? Esse pastor, o obreiro, vai ministrar a ceia a ele, celebrar a ceia com ele. Amém? Mas por exceção e não mais por regra. Ok, irmãos? Tendo dito isso, eu convido todos os irmãos a se posicionarem, o mais rápido possível. Nós precisamos desse número de kits até, no máximo, a sexta-feira, meio-dia, porque da meio-dia em diante nós já vamos separar as quantidades e encaminhar para os dirigentes de congregação que possam fazer a entrega e os irmãos que já participam disso. Ok? Quem que vai fazer a entrega? Os mesmos irmãos que já fizeram os meses anteriores. Não mudou nada. Queridos, domingo pela manhã, escola dominical, a partir das 9 horas da manhã, é um dia especial, dia dos pais, e a escola dominical ela tem terminado no horário condizente que permite aos irmãos estarem reunidos com a família para um almoço, para um momento de confraternização. E à noite, nós estaremos no culto da família a partir das 6 horas. Então hoje nós aprendemos da lição de número 10, no domingo nós estaremos no capítulo de número 11 do nosso trimestre. Eu quero aproveitar aqui e pedir aos irmãos que estão presentes e que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que a partir do primeiro domingo de setembro, a nossa escola dominical, aqui no nosso setor, não nas congregações ainda, mas no setor, de modo geral, ela vai ser presencial aqui na sede, para a sala de adultos. Nós não vamos separar homens e mulheres, mas vamos fazer uma sala somente, com todos os irmãos, Obviamente, nós estamos encaminhando também para fazer uma sala de jovens e uma sala de adolescentes. Mas a partir do mês de setembro, primeiro domingo de setembro, a escola dominical passa a ser presencial. E isso é importante. Também é importante que já estão sendo providenciadas as revistas do próximo trimestre. E nós temos aí até o dia 15, no máximo, para tomar providência na aquisição dessas revistas. Então, no sábado agora,
a irmã Neuma e os irmãos que trabalham com a escola dominical vão estar aqui tanto no horário do drive-tour quanto da ceia, para que os irmãos tragam lá o dinheiro da revista, entreguem a ela, para que ela possa fazer a aquisição e já entregando aos irmãos, ok? Então, eu peço aos irmãos que já comecem a tomar providência, não percam essa oportunidade. Se você não encomendar pela irmã Neuma, você vai ter que sair da sua casa, ir lá no Belém, ou no CPAD, ou numa loja mais perto da sua casa, para fazer a aquisição da revista. Então, se você quer um pouco de comodidade, traga o dinheiro, ela não cobra um centavo a mais por isso, ela vai lá, adquire, traz e entrega nas suas mãos, e você tem todo o material de apoio necessário para acompanhar a escola dominical no próximo trimestre. Amém? Queridos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Caramuru, mais uma vez, obrigado, pastor. Na próxima quarta ele continua conosco. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. Tem chegado aqui alguns pedidos de oração, e eu quero compartilhar com os irmãos. Há um pedido da irmã Vera, ela pede oração pela sua família. Irmão Francisco, ele pede oração pela sua saúde, né? E também por uma porta de emprego, né? Vamos estar aqui orando ao Senhor. A irmã Solange, ela pede oração pelo pastor Carlos Moado Passoni, que está com Covid. A irmã Silvana pede oração pelo seu marido, nosso irmão Márcio. E a irmã Maria pede oração pelo seu filho Romilson e a família, que estão de mudança para o estado da Paraíba, né? Ela também pede oração pela Célia e seu filho, Denilson, e a Luciene, que estão acometidos do Covid-19. E eu quero acrescer aqui a estes pedidos de oração o nome do pastor Miguelzinho, que foi pastor de longa data do setor de Itapecerica da Serra, peço as orações dos irmãos em favor da vida dele, pelo Alan, que também é assessor da nossa vereadora Ruth Costa, acometido de Covid-19, pelo pastor Celso e a sua esposa, a irmã Neia, lá da cidade de Assis, também estão acometidos de Covid-19, pastor Moisés Golias, também, que já esteve conosco na zona sul de São Paulo, já está de alta médica, mas também foi acometido por essa questão. E também eu quero acrescer aqui o nome do presbítero Júnior, né? Ele fez o teste, deu negativo, mas para que Deus dê plena saúde ao seu filho. E aqui um agradecimento da irmã Carol, que é filha do presbítero Israel, e da irmã Cássia, lá da cidade de Ourinhos, mas que já cooperou aqui por longo tempo com os irmãos. Ela continua carecendo da oração, mas ela já está de alta médica em direção à sua casa, e eu creio no milagre completo de Deus sobre a vida dela. Há também pedido de oração pela mãe da nossa irmã Ângela, que está internada no hospital da Emboimirim, acometida de Covid-19. A irmã Zélia precisa da oração da igreja. E também eu quero acrescer aqui o nome da esposa do nosso presidente, a nossa irmã Michele Bolsonaro, que está acometida de Covid-19. Pastor Fábio, a Maria da orquestra e o Arão também estão com Covid-19. Ah, eu não sabia. A irmã Maria e o irmão Arão, né? Então vamos orar por esse casal para que Deus dê saúde. Os irmãos veem que a lista não é pequena não, né, irmãos? Então, queridos, a Bíblia diz: sede prudentes, né? Então, estejamos em oração, mas atentos às normas de prevenção do Covid-19. Irmãos, ninguém pode ficar sem máscara. Se alguém entrar na igreja sem máscara, eu peço aos nossos recepcionistas, aqui tem uma caixa com 30 máscaras para fornecer a todos os irmãos. E é por isso que nós estamos insistindo, né? Eu gostaria muito de dizer: olha, os irmãos de mais de 60 anos vêm, mas eu não posso dizer isso. É por isso que eu digo: os irmãos mais de 60 anos, fiquem em casa. Menores de 12 anos, fiquem em casa. Pastor, não tenho que deixar meu filho. Eu não posso dizer para você: venha com seu filho, porque você está colocando em risco a filha ou o filho, o seu ente querido, né? Então, cuidado, cautela. Prevenção é muito importante. Eu não vou proibir ninguém de entrar aqui, mas eu acredito na consciência e na sabedoria de cada um. Não é verdade? Então o ambiente é controlado, uso de máscara, uso de álcool gel, está aí 4 totens, né, de gel tem ali na igreja. E eu quero, cadê o irmão? O irmão Severino não está aqui. Deixá-los sempre, já estão posicionados, né? Mas sempre posicionados, tem álcool gel aqui, tem isoforme, tem nos banheiros, todas as regras de segurança para que nós possamos prosseguir dentro dessas regras de orientação.
Queridos, vamos ficar em pé. Nós vamos orar a Deus, agradecendo por esse culto. Eduardo, ora aí, ora por nós. Sim, Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Nós queremos te louvar por este culto. Nos leve em paz para os nossos lares. Sim, Jesus, por cada vida que aqui foi apresentada, o Senhor conhece a necessidade. Sempre nos em nome de Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares. Amém, Jesus. Quero agradecer os irmãos do som, os irmãos do departamento, da nossa equipe de louvor, que estiveram conosco, e a todos os irmãos que aqui estiveram. Levante a sua mão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda esta igreja até a volta de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus abençoe a todos os irmãos e aos que nos acompanharam pelas redes sociais.